E como é que será em relação à tensão? Nós estudamos isso nas aulas teóricas. Quando analisamos o elemento resistência, okay. Nós já falamos sobre o elemento resistência, né? Quando submetido a corrente alternada. Alguém se lembra? Alguém está recordado? Senhores, este silêncio está-me a pôr preocupado. Estou a ficar preocupado com este silêncio. Vocês costumam visitar a matéria? Estudam a matéria? Ok. Portanto, este slide, por acaso, também é 14, mas é do outro conjunto de matérias. Ok? Foi aqui onde nós falamos sobre. O que é que vocês se lembram? Eu pus isto que é para ver se podem despertar. O que é que vocês se lembram deste slide aqui, que eu vos apresento agora? E a tensão e a corrente estão em fase. A tensão e a corrente estão em fase. É uma das constatações principais. Então, é isso que acontece naquele circuito, ok? Que contém os três elementos, não é? Resistência, indutância e capacitância, e ainda assim a tensão e a corrente estão em fase. Ok? Portanto, é um circuito ressonante. A ressonância chama-se isso. Está certo? Muito bem. Nós podemos ter dois tipos de ressonância. Podemos ter ressonância de tensão e também ressonância de corrente. Portanto, nós vamos estudar com detalhes cada um dos tipos de ressonância e as particularidades que se verificam nestes circuitos. Okay? Portanto, começaremos por falar de ressonância de tensão, que também é designada ressonância em série. Muito bem. Portanto, o ponto de partida é analisarmos um circuito em série. É este circuito aqui, que tem uma força eletromotriz. Eu ali designei mais sobre por tensão e não força eletromotriz, apesar de serem equivalentes. Vou pôr aqui tensão nos terminais, portanto, vou mudar a forma do circuito. Não é? Aquele que eu vos entreguei não tem problema. Estou a mudar só porque eu falo de tensão aqui, não é? Falo tensão, eu escrevi tensão, mas é equivalente. Temos tensão da fonte e a força eletromotriz. Portanto, há uma tensão aplicada e essa tensão aplicada é que vai resultar na corrente. Portanto, sempre que há tensão aplicada, significa que existe uma força eletromotriz. Não podemos ter tensão sem existir força eletromotriz. Okay? Mas como ali eu indiquei na expressão, indiquei como tensão, portanto, vou pôr assim desta forma. Na verdade, nós até já falamos sobre isso, né? Existe tensão nos terminais de uma fonte, okay? Como é que é a tensão? É do polo positivo para o polo negativo, indica-se o, okay? Portanto, é um esquema equivalente àquele que eu tinha, onde vinha a força eletromotriz. Então, este é um esquema em série, complexa, diretamente na forma complexa. Okay. Temos resistência, capacitância, que foi mais JXC, já na forma complexa, e a indutância sob a forma de reatância indutiva, na forma de JXL. Para este esquema, podemos dizer que a impedância, portanto, esta é a expressão da impedância equivalente. Temos uma ligação em série entre várias impedâncias. A primeira impedância é o R, é uma impedância, né? A segunda, menos JXC, e a terceira, JXL. E essas impedâncias todas estão ligadas em série. Por isso, Z é igual a R mais JXL menos XC.
Esta outra expressão mostra-nos a impedância, o módulo. Okay? Portanto, esta mostra-nos a impedância em termos de módulo, o módulo da impedância. Aqui a corrente é U sobre Z, portanto, que é a mesma que esta também, onde o Z foi substituído pela expressão correspondente, R mais J, X, L menos XC. Esta última expressão que aqui se apresenta é a expressão do módulo da corrente. O módulo da corrente, o seu valor eficaz, é o módulo da tensão sobre o módulo da impedância. Okay? Sobre o módulo da impedância. Muito bem. Nós estamos interessados em analisar a ressonância. Okay? Para que o circuito seja ressonante, é necessário... Okay. Para que o circuito seja ressonante, é necessário... Portanto, eu vou acrescentar alguma coisa, estou a passar isto. Que o ângulo da impedância seja zero. Okay? O ângulo da impedância, como é que se designa? Eu vou pôr aqui. Φ de Z, vamos pôr Φ de Z. E como é que se calcula o Φ de Z? É a arcotangente da parte imaginária sobre a parte real. Neste caso, a parte imaginária vai representar XL menos XC, tendo em conta o circuito que nós temos. XL menos XC sobre R é X sobre R, né? Mas o X de forma concreta é XL menos C. Sim, então dizia que para que tenhamos ressonância é necessário que o ângulo, okay, da impedância seja igual a zero. O ângulo da impedância calcula-se assim, seja igual a zero. Okay. Para este ângulo ser igual a zero, portanto, fica mais do que claro aqui, que só pode ser o resultado da igualdade entre estes dois, XL e XC. Portanto, a arcotangente de zero vai dar zero. Para que o φ seja igual a zero, XL e XC têm que ser iguais. Okay. É isto que se mostra no slide seguinte. Então, vou para o slide seguinte e depois podemos voltar para aqui, assim que se achar necessário. Então, a condição de ressonância é esta. XL é igual a XC. Mas o que é XL? XL é ômega vezes L. O que é XC é 1 sobre ômega C. Então, resolvendo essa expressão em ordem ômega, portanto, significa passar ômega para aqui, fica ômega ao quadrado, e L para aqui, fica ômega ao quadrado é igual a 1 sobre LC. Podemos encontrar a frequência que nos dá a ressonância, que é ômega, é designada por ômega zero, não é? Portanto, é igual à raiz de 1 sobre LC. Então, nesta condição em que ômega zero é igual a 1 sobre a raiz de LC, o Z torna-se R. Okay? Por que o Z torna-se R? Torna-se R porque o Z é dado por... Desculpe. O Z é dado por R mais J XL menos XC. Se XL é igual a XC, o Z vai ser igual a R. Está percebido? Sim. Sim, Z é igual a R. Então, Z é igual a R em termos de valor complexo, mas também então, a corrente, como Z é igual a R, fica aí igual a U sobre R. Portanto, é o valor complexo e também, em termos de módulo, a corrente I é igual a U sobre R. Okay? U sobre R. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, vou encarar o silêncio como sendo sinal de que não há pergunta. É certo? Sim. Ok. Eu quero me debruçar
debruçar um bocadinho agora sobre... Desculpa. Quero me debruçar um bocadinho sobre a impedância e como é que ela se comporta. Preciso de copiar alguma coisa aqui. Não saiu. Okay. Sim, dizia que quero me debruçar agora sobre, portanto, como é que a impedância varia com a frequência, né? Portanto, Z em função do ômega, que é para podermos falar daquele gráfico que se apresenta ali. Né? Por isso estou aqui a ir buscar a expressão do Z, do módulo do Z. Okay? Portanto, vou pôr deste lado. Não tem um lugar para encaixar aqui. Okay? E no lugar do XL, eu vou substituir o XL pelo seu equivalente. O XL é ômega L e no lugar do XC também é 1 sobre ômega C. Portanto, vou substituir, que é para fazer uma análise que inclua esta parte, né? De ver diretamente a frequência. Então, no lugar do XL, portanto, escrever ômega L. Vocês já hão de ver, eu estou só a passar aqui na equação e já partilho convosco. O XC é 1 sobre ômega C. Pronto, então o Z é visto assim, desta forma, isso para facilitar a análise. Muito bem. Neste gráfico, nós temos aqui o Z, é um módulo Z em função do ômega. Okay? O que acontece? Se tivermos ômega igual a 0, né, que é o mesmo que a situação de corrente contínua, próximo disso. Se ômega é igual a 0, este termo torna-se infinito. 1 sobre 0 dá infinito. Então, vai ser ele que vai dominar. Portanto, como está ao quadrado, tem menos. Então, o Z está a vir de mais infinito e vai diminuindo à medida que a frequência aumenta, diminui, porque estes dois contrabalançam de maneira que haja essa diminuição. Diminui até um mínimo, ok? A um mínimo. Qual é o mínimo? O mínimo é quando XL é igual a XC. Quando XL é igual a XC, o ômega 0, o ômega é igual a ômega 0, que é a frequência de ressonância. Nessa condição, Z é igual a R. Então, para ômega 0 temos R. Então, a impedância diminui, portanto, neste caso, este gráfico mostra isso, diminui. Chega a este ponto, que é um ponto de flexão. Quando o ômega já ultrapassa ômega 0, verificamos um aumento da impedância. Verificamos um aumento da impedância. Então, esta é a evolução da impedância em função da frequência ômega. Okay? Evolução da impedância em função da frequência ômega. Está percebido? Induzente. Vamos também analisar a evolução da intensidade da corrente em função da frequência, mas o módulo. Por isso, vou buscar a expressão do módulo da intensidade da corrente, que é para podermos analisar. Ok? Então, é mais fácil ter a expressão aqui, por isso vou copiar lá na página anterior. Okay. Portanto, o módulo da corrente também é um pouco fora do slide. Está aqui. Portanto, esta é a expressão da intensidade da corrente. O módulo é em função da frequência. Bom, na verdade, o módulo da intensidade da corrente também é dada por I é igual a U sobre R, né? Mas só quando estamos na frequência de ressonância. Então, esta aqui é geral, né? É geral, portanto, com a
a variação de frequência. Quando a frequência é zero, tendo em conta que I é igual a U sobre Z, é um circuito aberto. Temos uma impedância infinita, é um circuito aberto. Com o circuito aberto, não vamos ter corrente no circuito. Portanto, temos que imaginar o nosso circuito é uma ligação em série entre estes elementos. Sendo esta ligação em série com frequência zero, a impedância é infinita, porque esses dois elementos são iguais, anulam-se, então, fica, ou melhor, não é bem isso. São iguais, anulam-se quando estamos em ressonância. Quando a frequência é zero, este elemento constitui um circuito aberto. Então, o circuito fica aberto, não temos corrente. Okay? Não tendo corrente, o que vai acontecer é que temos zero. Portanto, é o que mostra o gráfico aqui. Temos zero. Analisando a impedância, o módulo da impedância, nós estamos a ver o módulo da corrente, o módulo da impedância. À medida que a impedância diminui, a diminuição da impedância é acompanhada pelo aumento da corrente, inversamente proporcional. Okay. A diminuição da impedância significa o aumento da corrente. A corrente vai aumentar até um valor máximo. O valor máximo é o que nós encontramos na situação de frequência. Quando estamos em frequência, XL é igual a XC, e nessa condição Z é igual a R. Então, a corrente é limitada por R só. I é igual a U sobre R, em termos de valor complexo, mas também em termos de módulo é a mesma coisa. I é igual a U sobre R. Então, é o valor que nós temos aqui como valor máximo. Tá? Após este máximo, o que vai acontecer é que, como a impedância sobe, portanto, aqui diminui, depois há uma mudança, sobe, a corrente vai diminuir. Portanto, este é o andamento da corrente em função da frequência. Okay. Alguma pergunta, alguma dúvida, senhores? Bom, não sei se o silêncio é sinal de que não há perguntas, mas vamos entender que sim. O que é que acontece quando estamos em ressonância? Portanto, vamos analisar o diagrama de fasores. O que é que acontece quando estamos em ressonância? XL é igual a XC. Okay? Mas para analisar esse diagrama de fasores, também podemos escrever uma equação da segunda lei de Kirchhoff. Portanto, existe uma equação da segunda lei de Kirchhoff que pode ser escrita aqui. É de escrever a equação deste lado. A equação da segunda lei de Kirchhoff aqui tem a ver com a soma das tensões. Portanto, vou apresentar aqui a soma das tensões no circuito. Temos o R, okay? Mas a tensão na indutância vou chamar o L e a tensão no capacitor, portanto, na forma complexa, vou chamar o C. Portanto, a soma dessas tensões é igual à tensão total. Portanto, posso pôr assim desta maneira. Que o R mais o L mais o C é igual a U. É a segunda lei de Kirchhoff. Okay? Acho que percebe-se, né? Então, numa situação em que XL é igual a XC, é preciso ter em conta que este circuito é sério, então a corrente é a mesma, né? A corrente é a mesma. Numa situação em que XL é igual a XC, né? Se XL é igual a XC, é válido que o R é igual a U. A ressonância, e a ressonância significa XL igual a XC. Portanto, se XL é igual a XC, o R é igual a U. Okay? XL é igual a XC, o R é igual a U. Vou explicar melhor no diagrama de fasores. Né? O diagrama de fasores retrata isto, retrata esta equação. O R mais o L mais o C
igual a zero. Por isso, posso, talvez, pegar nessa equação e tê-la aqui próximo. Okay. A equação é a mesma, vamos ter a equação aqui próximo. Okay. Muito bem. Como o circuito está em ressonância, o primeiro passo pode ser desenharmos o vetor U. Então, foi representado o vetor U. Esse é o vetor U. Tensão e corrente estão em fase. Então, foi desenhado o vetor U, depois o vetor I. Okay? O que nós sabemos é que num circuito indutivo, numa indutância pura, a corrente atrasa em 90 graus em relação à respectiva tensão. Então, como já desenhamos o vetor da corrente para aqui, o vetor da tensão no indutor vai ser para cima, é o R. Está adiantado em 90 graus, aqui temos 90 graus para cima. Por outro lado, sabemos que se temos o elemento capacitivo, a corrente neste elemento adianta em 90 graus em relação à tensão. A corrente nesse elemento adianta em 90 graus em relação à tensão. Então, podemos mostrar isso aqui também, né? Este vetor da tensão está atrasado em relação à corrente, okay? Ou mesmo em relação à tensão da fonte. A tensão da fonte está em fase com a corrente. Atrasa. Okay? Porque o circuito é série e a condição aqui é XL igual a XC na ressonância. Então, como a corrente é a mesma, a tensão em termos de magnitude, a tensão no indutor e a tensão no capacitor são iguais. Portanto, são vetores que têm a mesma direção, sentidos contrários, né? E são iguais. Então, somando esses dois vetores, vamos obter zero. Okay? Vamos obter zero. Então, o U que fica aqui há de ser igual a UR. Nós escrevemos aqui que na condição de ressonância, eu queria voltar para o slide anterior, isto parece que não está a responder. Vou voltar muitas vezes, cliquei várias vezes aqui, ok? Sim, U é igual a R. Na ressonância, o R é igual a U. Okay? Porque o L mais o C dá zero. Então, é isso que vai acontecer, né? Que a tensão, o U, vai ser igual a o R. Portanto, eu não escrevi aqui, mas talvez até possa acrescentar, porque este diagrama é o diagrama aplicável para a situação de ressonância. Né? Portanto, posso escrever aqui U é igual a UR. Portanto, em ressonância, isto é aplicável, é válido. Okay. Portanto, U é igual a UR. Muito bem. Alguma pergunta? Está percebido? Alguma dúvida, senhores estudantes? Não. Bom, num circuito ressonante, é possível definir o que se chama fator de qualidade. Chama-se fator de qualidade. Fator de qualidade. E é designado por quê? Este fator de qualidade é um fator que nos mostra em quantas vezes a tensão nos elementos reativos excede a tensão na resistência ou a tensão da fonte num circuito ressonante, porque nesse circuito ressonante acontece esta situação. Okay? Bom, as expressões que eu tenho são estas, mas posso mostrar o ponto de partida dessas expressões. Portanto, temos Q, que é o fator de qualidade. Para o caso do indutor, representa a tensão no indutor, mas o seu módulo só, sobre a tensão no resistor, né? Tensão na resistência.
Ok? Portanto, eu vou partilhar para poderem ver. Estou a pôr aqui fora do slide, depois. Ok. O que representa o L sobre o R? Você, Sim? desculpa, não percebi o que você falou sobre o fator de igualdade. Mostra em quantas vezes. A tensão no indutor é maior que a tensão no resistor. A tensão na indutância é maior que a tensão na indutância, na resistência. Obrigada. Sim. Então, o que é um quociente entre tensão na indutância e tensão módulo, né? Tensão na indutância e tensão na resistência. Então, o módulo da tensão no indutor é corrente vezes reatância, ok? Portanto, é corrente vezes reatância. Então, vou indicar aqui corrente vezes reatância, vezes XL. E para a resistência é corrente vezes resistência. Portanto, como o circuito é sério, a corrente é a mesma. Podemos simplificar a corrente, fica XL sobre R. Mas XL é o mesmo que ômega vezes L. Então, vamos pôr sob esta forma, né? Fica ômega, e o ômega, estando em ressonância, o ômega é designado por ômega zero, então podemos pôr que é ômega zero, okay, vezes L, ok? A dividir por R. Okay? Portanto, okay. Então, o fator de qualidade é ômega zero L sobre R, que é o mesmo resultado que está aqui. Portanto, aqui eu pus o resultado sem indicar. Okay? Este é o fator de qualidade para o caso do elemento indutivo. Okay? Agora, vou mostrar o fator de qualidade para o caso do elemento capacitivo. Mas fator de qualidade significa a mesma coisa, né? É quantas vezes a tensão neste elemento é maior do que a tensão na resistência. Então, agora vou mudar. No lugar do UL, terei o C. O C, que é I vezes XC. I vezes XC. Como XC é 1 sobre ômega C, então vamos ter aqui 1 sobre ômega C R no denominador. Portanto, já estou a partilhar convosco daqui a pouco. Tem a mesma expressão, é a expressão que depois dá esta. Então, o que é o fator de qualidade quando é o elemento capacitivo? É a tensão no capacitor sobre a tensão na resistência. O C sobre o R. Então, o C é igual a que é I vezes XC, o módulo da tensão no capacitor. A tensão no resistor é I vezes R. Então, como o I é o mesmo, simplifica-se, fica XC é igual a 1 sobre ômega zero C, ok? Depois, o R que está aqui no denominador, encontramos, né? Portanto, este é o fator de qualidade, que deve ser igual também ao fator de qualidade no elemento de indutância, porque XL e XC são iguais, é por isso que foi escrito desta maneira. Chama-se fator de qualidade e indica-nos em quantas vezes a tensão nos elementos reativos, ou seja, nas reatâncias, ou na indutância no capacitor, vai ser maior do que a tensão no resistor. Porque muitas das vezes acontece que este Q é maior do que zero, não é? Pelo facto de ômega zero vezes L ser maior do que R, não é? Muitas das vezes acontece isso, não é? Okay. Está percebido o que é o fator de qualidade? Sim. Ok. Pronto. Sobre a ressonância em série, é tudo que tínhamos por ver, não é? Não sei se ficou alguma pergunta, alguma dúvida. Não é tudo, não, desculpem, ainda não falei deste diagrama aqui. Já expliquei este diagrama? Não. Será que não? Não, já expliquei.
Já, docente. Expliquei. Tem o R mais o L mais o C, então se o L é igual ao C, então fica U igual a R. Tem a ver com esse diagrama. Já expliquei o diagrama. Não estava atenta a pessoa que disse não. Quando eu expliquei o diagrama. É por isso que ali depois acrescentei U igual a R. Significa que é a situação de ressonância. Vamos avançar. Vamos avançar e iremos falar agora sobre ressonância de corrente, que também é chamada ressonância em paralelo. Bom, a situação que estamos a ver aqui é uma situação, digamos, ideal, é um caso ideal, onde aparecem resistência, capacitância e indutância, portanto, o esquema representado diretamente na forma complexa, que estão em paralelo. Esses elementos estão, assim, separados. São elementos puros. Okay? Queremos perceber como é que a ressonância de corrente ou ressonância em paralelo se manifesta. Bom, para que este circuito esteja em ressonância, é necessário que a tensão U e a corrente I estejam em fase. Okay? Então, primeiro vamos procurar ver como é que isso pode acontecer. No circuito em paralelo, portanto, é mais fácil analisarmos a impedância sob a forma da admitância. Porque os elementos ligados em paralelo, as suas admitâncias somam-se diretamente. Okay? Então, o Y é a admitância total, é igual a YR. Este G, na verdade, é a admitância R, né? Que foi posto sob a forma de condutância porque o elemento é uma resistência, mas de forma rigorosa escreve-se como Y, ok? Então, Y é igual a Q, ok? Mais J, YC menos YL, ok? O G representa 1 sobre R, portanto é o YR. YC é o inverso da reatância, da impedância capacitiva, neste caso, portanto é 1 sobre menos JXC. 1 sobre menos J, existe sempre esta designação, muito fácil. Sempre que eu tiver 1 sobre menos J, isso significa J. Okay? Se é 1 sobre menos J, posso escrever diretamente J. Então, tem 1 sobre menos J, escrevo J, fica 1 sobre XT aqui. YL é igual a 1 sobre J, XL. Também 1 sobre J é igual a menos J. Da mesma forma que 1 sobre menos J é J, 1 sobre J é igual a menos J. Então, escrevo aqui menos J, depois 1 sobre XL para o Y. Okay. E a admitância comum há de ser igual a G. Né? É por isso que aqui apareceu mais para o YC. Quando é impedância, primeiro é a admitância, ou melhor, assim, é a impedância indutiva, okay? Ou reatância indutiva, depois a reatância capacitiva. Agora, para este caso, temos uma troca. Okay? Para esse caso, temos uma troca. Tá? Portanto, esta é a expressão da admitância. De forma complexa. Depois temos a admitância, o seu módulo. Okay? Essa expressão está aqui. A corrente total é igual a U vezes Y. Igual a U vezes Y é este. Okay? Portanto, este é o módulo. Agora, faltou só pôr aqui aquela condição. Na verdade, eu ponho no slide seguinte, mas é de acrescentar aqui. A condição para que tensão e corrente estejam em fase. Portanto, aqui iremos falar do ângulo, neste caso vai ser o ângulo da admitância. Vamos pôr Y, ou φ Y, que determina-se como arcotange. Vai
ser YC, portanto, a partir da expressão da admitância, YC menos YL divide por G. Portanto, esta é a expressão que nós temos para o ângulo da admitância. Okay? O ângulo da admitância é daqui. Portanto, como a admitância é esta, φ de I é igual à cotangente de YC menos YL sobre G. E para que U e I, a partir daqui, para que I e U tenham o mesmo ângulo de fase, este ângulo tem que ser zero, quer dizer que esta parte tem que se anular. Este ângulo tem que ser igual a zero. Okay. E isso acontece quando YC é igual a YL. YC é igual a YL. E na condição, desta condição vai resultar que iremos encontrar a mesma frequência. Portanto, isto acontece quando YC é igual a YL. E quando YC é igual a YL, depois temos, quando posso acrescentar aqui, temos aquela frequência de ressonância, cujo cálculo é o que foi apresentado anteriormente. Portanto, vamos ter ômega 0 é igual a raiz de 1 sobre L. Portanto, C. Então, iremos ter de novo a mesma expressão anterior. Portanto, a frequência de ressonância acaba sendo a mesma que encontramos para o caso do circuito sério. Portanto, recapitulando rapidamente, para que o fenômeno de ressonância ocorra, portanto, quer dizer que esta corrente tem que ter o mesmo ângulo desta tensão. Esta admitância não pode ter ângulo, o ângulo tem que ser zero. E o que é determinante para o ângulo é esta parte, basta anular esta parte. Então, o φ de Y, que é a cotangente de YC menos YL sobre G, tem que ser zero. E isso consegue-se quando YC é igual a YL, então ômega 0 é igual a raiz de 1 sobre LC. Nesta condição, temos ressonância e diz que o circuito é ressonante, tensão e corrente estão em fase. É uma situação de um circuito, digamos, ideal. Okay? Alguma pergunta? Excelência, podemos assumir que está tudo percebido? Sim. Ok. Muito bem. Temos cerca de 2 minutos e meio antes do intervalo. Eu preciso de começar um ponto que... Pronto, mas posso começar. Neste circuito ressonante, em paralelo, por aplicação da primeira lei de Kirchhoff, podemos dizer que I é igual a IR mais IC mais IL. Okay? Esta expressão. I é igual a IR mais IL mais IC. Portanto, é a aplicação da primeira lei de Kirchhoff. Okay? E na situação de ressonância, o que nós vamos ter é que este I vai ser igual só a IR. Okay? Irei explicar isso no segundo tempo. Né? Vamos agora ao intervalo. No segundo tempo, eu vou explicar por que o I é igual a IR. Então, vamos ao intervalo e daqui a pouco voltamos.